Todo astro em astrologia tem alguns signos que são os preferidos daquele planeta. Isso daqui é um conceito que a gente usa em astrologia que se chama estado cósmico, né? Qual é o estado cósmico daquele planeta? Traduzindo, isso significa assim: quão confortável aquele planeta está quando ele ocupa aquele signo. A gente sabe que os planetas em astrologia têm muitas diferentes qualidades, muitos diferentes atributos, né? Por exemplo, Saturno, né, que a gente tem esse hábito de falar que é um planeta maléfico pelas tradições mais antigas da astrologia, na verdade pode ser um planeta que te cobra muito, exige muito de você, demanda da sua disciplina, mas que por outro lado também te gera comprometimento, traz estabilidade, porque faz com que você cresça de uma forma estável e madura, conforme você vai batalhando com aquela área de vida, né? Enfim, ganhando um destaque progressivo, lento e seguro, e ao mesmo tempo, claro, também é um planeta que gera cansaço. Então a gente tem um mesmo astro falando sobre vários tipos de situação, né? Às vezes os planetas, mesmo planetas maléficos, planetas mais difíceis em astrologia, têm as suas qualidades. Às vezes você precisa de um Marte para ter coragem, para ter energia, e é aquele mesmo Marte que em outras situações de vida te faz ficar mais agressivo, te faz ficar um pouco mais irritável, né? Então a gente sabe, né, que os planetas mudam um pouco o jeito como eles atuam nas nossas vidas de acordo com os signos em que eles estão. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os estados cósmicos da Lua. Em quais signos que a Lua se sente mais confortável no mapa astral? Em quais signos que ela se sente mais reprimida, incomodada no mapa astral? E o que isso significa para a gente? A gente está abrindo então um vídeo de conteúdo didático. Espero que vocês consigam aprender aí alguma coisa com esse vídeo. Me conta aqui, né, se vocês sabiam já dessas informações. E a gente está entrando nesse conteúdo agora depois da vinheta. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Se vocês são novos aqui no canal, aproveitem para já se inscrever, curtam o vídeo, não deixem para o final porque vocês esquecem. E claro, me deixem um comentário aqui, como eu falei para vocês, que eu sou sempre muito aberta a responder dúvida, gosto das coisas que vocês me trazem aqui nos comentários, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia e é um canal que eu estou sempre usando para trazer para vocês informações sobre astrologia, tanto didáticas quanto sobre o céu do momento, os trânsitos, as previsões, tá bom? E se você quer mais conteúdo, né, aqui embaixo na legenda tem o meu Instagram, que é o astropedia.bn, BN de Bia Nogueira, e eu também realizo consultas individuais. Vocês conseguem acessar as informações do meu contato, né, para consultas, atendimentos, para entender mais a fundo o seu mapa astral, também aqui na legenda essas informações de contato, tá bom? Hoje a gente vai começar a falar de um assunto, né, que eu vou chamar de estados cósmicos, tá, gente? Eu quero trazer muito mais sobre esse conteúdo aqui. É um conceito básico dentro da astrologia, é um conceito sobre o qual muitos outros se constroem, né? Mas para trazer, assim, de uma forma mais lúdica, eu já queria até começar falando de um planeta em particular, né, que a gente até sabe que não é planeta, mas que em astrologia é tratada como planeta devido a essa tradição astrológica, devido a esse hábito que a gente ficou e também devido à importância dela, né? A gente vai falar no vídeo de hoje sobre a Lua. Você se acompanha aqui os vídeos no canal já tem um tempo, se já deu uma fuçada ali nas minhas playlists, foi naquela Entendendo Astrologia, você já sabe alguma coisa sobre a Lua, né? Você já foi colhendo aí algumas informações, não tá começando aí da estaca zero não, né? Aliás, se você não conhece essa série Entendendo Astrologia, não viu os outros vídeos, fica aqui comigo nesse primeiro e depois você vai tentar se informar um pouquinho mais sobre esses conteúdos didáticos que ajudam muito a gente a trafegar
por esse universo da astrologia, tá? Mas vamos começar falando um pouco sobre a Lua, né? A Lua a gente sabe que é um astro relacionado às nossas bases emocionais, né? Ela fala sobre como a gente sente as coisas e é um dos primeiros astros que se manifestam no mapa astral. Ela é um dos primeiros astros que se manifestam no mapa astral porque a gente começa a ter contato com ela desde que a gente é bebê. A Lua fala sobre experiências afetivas, experiências da ordem do afeto, e o próprio fato de uma mãe amamentar um bebê já está passando um tipo de afeto para esse bebê, né? Será que ela amamenta olhando no olho? Será que ela amamenta numa casa que às vezes é caótica, que não tem tempo para fazer as coisas? Então, assim, nenhuma lua vai ser boa ou ruim, né? Mas a lua se sente confortável em alguns signos e mais desconfortável em outros, né? E o que isso vai significar para a gente? Quando a lua está num signo confortável para ela, né? O que acontece com essa lua? Ela faz com que a pessoa, olha, pensa, a lua é um astro que fala sobre como a gente lida com as nossas emoções. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? É uma lua em Câncer, depois eu vou entrar um pouco mais nessa lua, né? A pessoa acolhe muito os sentimentos dela e as emoções dela, é uma pessoa carinhosa, uma pessoa emotiva. Às vezes a pessoa até fica emocionada facilmente na vida dela porque ela está adaptada a lidar com aquela profundidade de emoções, né? Uma pessoa carismática, acessível, que acolhe, fala, não, vem aqui, você está na minha casa, senta na mesa, o que você quer comer? Vai encher o prato sim, né? Uma lua cuidadosa com você, uma lua que te acolhe, né? Uma lua muito carinhosa também, né? Existem outros signos em que essa lua pode estar. Conta aqui para mim na legenda onde que tá a lua no seu mapa astral, em que signo que ela tá. Né? Uma lua em Áries, por exemplo, né? Muito diferente de uma lua em Câncer. A lua em Áries, ela não é tão carinhosa assim nesse aspecto físico necessariamente, mas ela é uma lua muito intensa, então ela batalha por quem ela ama. Se eu tenho lua em Áries, você chega chorando para mim, eu fico até meio assim, ó, eu não vou te acolher não, vou falar o que você fez de certo, o que você fez de errado, mas eu vou te proteger, vou te ajudar a resolver os problemas que você trouxe para você. Vem aqui que nós vamos junto batalhar por essa situação, para que você também crie a sua independência. Então a gente tem a Lua sendo um astro que vai moldar como a gente lida com as nossas emoções, tá bom, minha gente? Isso resumidamente. A gente tem outros vídeos aqui falando sobre a Lua, inclusive vale a pena a gente lembrar que a Lua muitas vezes é um astro cujo padrão a gente meio que herda da nossa família, né? Muitas vezes de figuras maternais, uma mãe que a gente teve, uma avó que a gente teve, tem uma certa ressonância ali com a nossa lua, né? Às vezes a avó ou a mãe que criou essa criança é uma mãe comunicativa, que fala muito, é jovial, ela é comunicadora, ela muda muito de ideia porque ela está sempre querendo aprender coisas novas. Aí vem o filho, vem ali com aquela lua em Gêmeos, né? Então muitas vezes tem essa ligação, né, com figuras maternas dentro da nossa família. Mas a lua, como todos os astros em astrologia, vai ter signos preferidos, tá? Quando eu não tenho a lua nesses signos preferidos, não significa que a minha lua é ruim. Vocês vão perceber isso aqui ao longo desse vídeo, que tem alguns estados cósmicos, né, mais frágeis para a lua e que mesmo assim ela funciona bem para algumas coisas na vida, tá? Mas ela, com os seus atributos originais, se sente desconfortável sim naqueles signos, né? Então vamos começar falando quais são os signos em que a lua fica mais confortável no mapa astral, tá, gente? Isso usando conceitos básicos dentro desse grande tópico que são os estados cósmicos, tá bom? A lua se sente muito confortável, acho que a gente pode elencar como número 1 o signo de Câncer, né, minha gente? A lua rege Câncer. Se a lua é um astro que fala sobre como eu amo, como eu cuido, como eu acolho, né? Quão fácil eu crio conexões. Essa lua em Câncer, ela com certeza está elencada ali como número 1, até porque a lua rege o signo de Câncer. Né? A gente sabe que o signo de Câncer é, em essência, um signo cuidador,
é em essência um signo sensível, né? Que se preocupa com o outro, que às vezes se doa pelas pessoas que ele ama, né? Então a gente tem a lua em Câncer, a pessoa muitas vezes tem essa configuração de ser uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, né? Tem algum problema? Tem. Pensa que essa lua, a lua, volta lá naquele conceito da lua. Ela tem muito de afeto, mas ela também tem muito de oscilação. Você sabe, né? A lua não tem fases, né? A lua não tem momentos em que ela se sente cheia, né? Que ela tá cheia, que ela tá minguando, que ela tá nova. Então a gente tem também que a lua sente a esfera dessas fases no signo de Câncer. Então acaba que essa pessoa que tem lua em Câncer, ela é emotiva muitas vezes, carinhosa muitas vezes, uma pessoa acolhedora, uma pessoa que tem empatia. Eu olho para o outro, eu me emociono. Eu tenho imaginação. A lua é um astro que também fala do contato com esse onírico. Como que é a minha imaginação? Como que é a minha ligação com os meus sonhos? A pessoa tem lua em Câncer, ela tem uma ligação com esse mundo extrasensorial. Ela tem uma ligação com o mundo que a gente pode chamar de espiritual, ou de emocional, ou de sensível, sensitivo. É uma pessoa que é intuitiva. Né? É uma pessoa que gosta de ter conforto e que gosta de oferecer conforto para os outros. Então você chega na casa de uma pessoa que tem lua em Câncer, a pessoa te acolhe, a pessoa é aberta a você, a pessoa faz você se sentir da família. Claro que isso, gente, eu tô trazendo para vocês alguns conceitos básicos, né? Porque muitas vezes a pessoa tem a lua em Câncer, mas está numa casa astrológica que a pessoa fica mais reservada. Então ela é muito emotiva, é muito carinhosa, mas nem sempre ela mostra tanto, depende da posição da lua também naquele mapa astral, tá? Mas o que a gente sabe é que essa lua em Câncer está em domicílio. Por quê? Câncer é a casa da lua, né? É o domínio da lua, é onde ela se sente confortável, é o lar dela. Né? Então a lua se sente muito confortável no signo de Câncer. A pessoa com uma lua em Câncer tem muitas memórias, tem muitos registros do passado. Ah, mas eu também oscilo emocionalmente por conta dessas memórias. Claro que oscilo. Né? Se eu estou falando para vocês que essa pessoa tem um contato mais intenso com o campo das emoções, aquilo que acontece no campo emocional dela, claro que também poderia sobrecarregá-la, né? Não é porque essa lua está em Câncer que a pessoa é tranquila com as emoções, né? Eu tenho domínio das minhas emoções, não tem nada disso. O que a lua em Câncer sabe é que às vezes ela precisa chorar. Então ela vai lá e chora. Depois ela fica boa. Ela não tem essa necessidade de controlar o que ela sente. Ela sabe que ninguém controla, né? Então ela lida com esses sentimentos no dia a dia, processando eles, né? Pensando sobre eles, falando sobre eles, chorando sobre eles, e assim ela acaba tendo um processamento emocional. Não vou falar melhor, mas eu acho que é mais leve, porque ela sabe que ela não está no controle das emoções dela, ela respeita essas emoções, ela olha para o campo emocional dela, esse campo emocional olha de volta para ela, eles se entendem, né? E ela tende a respeitar mais aquilo que ela sente. Ela acordou com a energia zerada. Ela vai falar, gente, hoje eu acordei com a energia zerada, então ó, não vai dar, porque eu não tô bacana, não tô legal, vamos deixar pra depois, né? Porque ó, eu tô sentindo aqui, né? Às vezes até chorando, eu tô sentindo aqui, né? Mas enfim, ela consegue manejar às vezes essas responsabilidades, conseguindo acolher aquilo que ela tá sentindo, porque ela vê as emoções dela, tá? Não tô falando que a lua em Câncer é boa só, tá? Essa pessoa pode passar por oscilação emocional, a pessoa pode ter fases, porque a lua tá em fases, né? Mas o astro olha para essa pessoa e gosta dela, fala assim, ó, você aí é meu familiar, né? Você tá com a minha essência pura, né? Imaginativa, sensível, emocional, né? Mas tem um carisma, né? Tem um carisma, tem um acolhimento, tá bom, minha gente? Aí a gente já vai falar do signo contrário, né? E é muito doloroso a gente ter que colocar um título assim num vídeo, né? Porque eu não sei nem se eu vou mudar esse título depois, né? Mas a princípio o título desse vídeo era: a lua no meu mapa astral é boa ou ruim, né? E assim, na verdade, não tem lua boa ou ruim.
tá? O que a gente tem são signos em que essa lua se sente mais ou menos confortável. Tá bom? É disso que a gente está falando aqui hoje. E a gente vai falar de um signo em que a lua, em tese, não se sente tão confortável porque ela está em exílio, tá? Por que se usa esse termo em exílio, né? Porque acontece o seguinte, a lua não está em domicílio, ela não está em Câncer, que é a casa dela. Qual é o signo mais afastado de Câncer? É o oposto complementar do signo de Câncer, é o ponto dentro desse zodíaco em que a lua está mais longe de casa, ela está exilada. É o signo de Capricórnio. Tá? Se a pessoa tem lua em Capricórnio nesse mapa, não significa que a lua dela é ruim, tá? Mas significa que ela tem um pouco mais de enrijecimento para lidar com os atributos da lua. Se a lua é um astro emocional, a pessoa com a lua em Capricórnio nem sempre se permite sentir as emoções. Sabe por quê? Porque a lua em Capricórnio foi ensinada desde cedo, poxa, que a vida é dura, que eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ter responsabilidade. Quando eu era novo na minha casa, a gente sabe que a lua tem a ver com as primeiras experiências. Eu me sentia cobrado, eu cresci muito, né? Eu posso até ter começado a trabalhar cedo, ou se eu não tive que trabalhar cedo, eu consegui estudar porque eu me obrigava a ter boas notas, porque eu tinha que ter reconhecimento. Então, estou desde cedo acostumado a me cobrar por resultados, né? Significa o quê? Não tem tanto espaço para me emocionar. Não tem tanto espaço para que eu possa perder o controle para as minhas emoções. Poxa, eu sinto que a vida é dura, né? A vida é dura, o trabalho tá aí, não tem como, né? Então você vê que às vezes a pessoa com a lua em Câncer e a pessoa com a lua em Capricórnio tem o mesmo trabalho, a mesma rotina, tá? A lua em Capricórnio tende a se cobrar mais. Tá? Então ela tende a gerar um cansaço nela, porque às vezes acontece dela reprimir as emoções, que é o seguinte, eu não tenho tempo, né, para chorar, eu não tenho tempo para quebrar, né? Então aqui eu já vou chegar, tô bem no dia, não tô bem no dia, eu vou trabalhar do mesmo jeito, né? Eu acordei bem, acordei mal, eu vou lidar com as minhas responsabilidades igual, né? Então, às vezes, ela até parece, né? Tem outro signo que também parece ser um pouco dessa muralha emocional. Às vezes, ela é até uma inspiradora. Você olha para essa lua em Capricórnio e fala, nossa, essa é uma mulher forte, esse é um homem forte, nada derruba ela, nada derruba ele, né? Mas internamente é um processo doloroso, né? É um processo doloroso porque essa pessoa está sempre se cobrando, né? Agora, ela pode ser uma lua muito ambiciosa, uma lua que conquista muitas coisas na vida desde cedo, porque eu tenho essa cobrança grande, né? Mas a lua não se sente confortável nesse signo. Então a pessoa emocionalmente não cometa o erro de falar que uma lua em Capricórnio não é carinhosa. Isso não é verdade, tá? Mas a lua em Capricórnio, ela é reservada emocionalmente. Eu só vou falar que eu amo a pessoa quando eu tenho certeza que eu amo a pessoa. Porque eu sei que o amor, como qualquer outra coisa da vida, é uma responsabilidade. Se eu falar com essa pessoa que eu amo ela, né? Você não se torna eternamente responsável por aquele que você cativa, né? Então a gente tem, né, que a lua em Capricórnio enxerga esse campo até do afeto como uma responsabilidade. Eu não vou falar que eu amo para qualquer um, né? Eu não vou fazer carinho em qualquer um. Né? Uma lua em Câncer, o filho chega chorando, vem filho, chora, meu filho chora, a mamãe tá aqui, não sei o quê. A lua em Capricórnio também recebe, mas ela fala assim, ó, chora, agora calma, como que nós vamos resolver esse problema, né? Então são luas diferentes, né? É uma forma diferente de lidar com o afeto. A lua em Capricórnio tem uma vantagem, por assim dizer, né? Que ela não oscila tanto emocionalmente. Né? Porque se ela tem mais controle, ela se obriga a ter controle, um controle maior sobre as emoções dela, ela oscila menos, tá? Só que ela paga um preço também, que é um preço de cansaço emocional. Às vezes é um tipo de lua que a gente vê mais, puxa, a pessoa teve um pico de estresse, porque a pessoa nunca descansa, a pessoa nunca se permite relaxar, a pessoa tá sempre se cobrando internamente, né? Às vezes a pessoa tem pouca coisa para fazer até, mas ela tá sempre pensando o que eu vou fazer depois e depois. Então tem um pouco disso também. Tá? Isso eu tô dando alguns motivos para vocês para entenderem do porquê, né? Quais são os efeitos de uma lua em exílio? E sim, uma lua em Capricórnio está exilada. Ela pode ser carinhosa, ela pode ser amorosa, mas o tipo de carinho que ela oferece é diferente de uma lua em Câncer, cada uma tendo ali a sua expressão.
Tá bom, minha gente? A lua em Capricórnio é muito interessante você tê-la até em algumas áreas materiais de vida, né? Para ganhar dinheiro, a lua em Capricórnio tá sempre pensando no dinheiro, tá sempre pensando em crescer, né? Agora, na família, às vezes é uma lua um pouco mais reservada, um pouco mais fechada, que fala mais não, né? Porque tem que passar essa responsabilidade para os filhos também. Então, tô dando alguns exemplos para vocês, né, gente? Nada é fechado em astrologia, aqui a gente não é dono da verdade, não, mas aqui a gente tá passando para vocês algumas tendências desses estados cósmicos nos signos, tá bom? Aí a gente vai falar de um terceiro estado cósmico. Por enquanto a gente já falou da lua em domicílio, que ela está em casa, lá no signo de Câncer. A gente já falou dela em exílio, longe de casa, lá naquele signo de Capricórnio. E a gente vai falar de uma lua exaltada. A lua agora está em exaltação. Em exaltação, gente, a exaltação, ela é um estado cósmico em que aquele planeta não está na casa dele, mas ele também se sente como se ele estivesse, tá? Então, o astro em exaltação, ele tá muito forte e ele tem muitas qualidades dele intensificadas, tá? A lua em Touro é uma lua exaltada. A lua olha para o signo de Touro, o signo de Touro olha para a lua e eles se entendem muito bem. Então a gente tem que uma lua no signo de Touro, minha gente, por que eles se entendem tão bem? A lua não fala do campo emocional? Touro não fala de estabilidade? Então a pessoa com lua em Touro busca pela estabilidade emocional. Ela não quer se colocar em enrascada. Pode ser que ela se ponha em enrascada sim, tá? Mas ela prioriza essa estabilidade emocional. Quem que eu vou escolher para minha vida? Puxa, gente, eu vou tentar escolher um parceiro ou uma parceira que seja carinhoso, que seja afetuoso, que me gere conforto, que me gere estabilidade, né? Às vezes eu valorizo mais ter coisas na vida que me tragam segurança e conforto do que aventuras momentâneas que amanhã já passou, né? E que não me geraram nada. Então a lua em Touro, ela tende a ter um toque de prudência. Tá? É uma lua muito carinhosa, porque Touro é um signo que a gente até relaciona a sensações, né, prazeres físicos. A lua em Touro, ela é carinhosa, não que a lua em Capricórnio não seja, porque Capricórnio também é signo de terra, mas é um tipo de carinho diferente, porque a lua em Touro gosta do carinho, né? Ela gosta de prolongar os momentos de relaxamento, né? Tá na hora de relaxar, agora que eu vou relaxar, agora que eu vou fazer aquilo que eu amo, estar com quem eu amo. É uma lua muito carinhosa. É uma lua que você chega na casa dela, ela faz você se sentir em casa, né? Você atrasou um pouco, não tem problema, chega, tá tudo em ordem. Ontem eu também me atrasei. Então ela tem esse toque de carisma também, né? Ela tem esse toque de acolhimento. Ela gosta da segurança emocional e ela busca escolher na vida priorizando essa segurança. Poxa, eu tenho duas pessoas na minha vida, né? Uma pessoa que me gera ansiedade, uma pessoa que me gera conforto. A lua em Touro vai gostar de quem gera conforto. Então, algumas escolhas dela se tornam um pouco mais prudentes devido a essa priorização daquilo que traz estabilidade e conforto. Tá? Além disso, agora a lua em Touro, tá, gente? Ela também tem um problema, que é o seguinte: quando ela ama muito, né? Até porque, claro, todos nós amamos muito, mas a lua em Touro, ela tem uma particularidade. Ela tá num signo de terra e fixo. Então ela é fixa nas emoções dela. Tá? Se ela gosta de alguém, ela pode ter apego por essa pessoa. Se eventualmente essa pessoa vai sair da vida dela, vai ser um processo muito doloroso, né? Você entende que às vezes uma lua que às vezes não se sente tão confortável, como por exemplo uma lua em Capricórnio, né? Se precisar fazer um corte, ela se obriga a fazer um corte, né? Eu tenho que riscar essa pessoa da minha vida. Eu vou chorar todo dia, mas se tiver que riscar, eu risco, né? A lua em Touro já é mais difícil. Né? Já é mais difícil, porque eu tenho muitas memórias, eu tenho muito vínculo, eu tenho muito afeto, eu tenho muitas lembranças, né? Aquela pessoa se torna realmente um porto seguro na minha vida, né? Eu tenho muito apego com lugares, às vezes eu tenho até apego com objetos, né? Poderia acontecer, porque esse objeto faz eu lembrar de quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe me levou, sabe assim? Então a gente tem uma lua que ela é muito afetuosa, que ela tem certeza daquilo que ela sente,
que elas às vezes têm mais estabilidade emocional até. Gente, pasmem. Às vezes a gente tem uma lua em Câncer e uma lua em Touro. As duas bem colocadas, uma em domicílio e a outra exaltada. A lua em Touro, às vezes, é mais estável emocionalmente do que a lua em Câncer, né? Porque ela tem as qualidades da lua, mas ela tem um pouco mais de controle sobre elas, porque ela tá no Touro, né? Signo de terra, tá? Então ela tem um pouco mais dessa estabilidade, ela não oscila tanto no dia a dia e ao mesmo tempo também é carinhosa, né? Tem essas qualidades bacanas aí dessa lua, tá? Agora, é uma lua também que tem um pouco mais de apego, uma lua que às vezes se retém mais em situações, né? Que às vezes não quer romper, às vezes a lua em Touro, ela sustenta situações para ter certeza de que ela vai ter aquele controle ali sobre aquilo, porque aquilo faz um bem para ela, né? Só que às vezes era melhor estar cortando alguma coisa da vida, né? Então ela também tem que fazer essa reflexão. Você vê que mesmo os astros bem colocados, sempre tem um ponto bom para os astros, sempre tem um ponto mais difícil para eles, não tem planeta perfeito, que a gente tem planetas em signos em que eles se sentem mais confortáveis. Não significa que eles estão melhores, tá? Porque às vezes se a pessoa às vezes tivesse a chance de escolher, ela poderia até falar assim, cara, eu prefiro ter uma lua em Capricórnio, porque assim, pelo menos eu consigo me preservar emocionalmente, né? Ó, eu acho, e pra mim, na minha cabeça aqui, ó, é melhor, né, do que eu sofrer muito. Mas, às vezes é o contrário, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu prefiro ter uma lua acolhedora, que pelo menos eu consiga me entregar, amar, criar família, ter relacionamentos mais fáceis, porque eu me entrego mais. Se eu errar, errei, né? Então, depende muito, mas o que a gente tem é um astro tendo mais conforto ou menos conforto naquele signo, tá? Ainda mais para planetas comportamentais, né? Ainda mais para planetas que falam sobre o nosso estado de humor, a maneira como a gente se comporta, nunca vai ter só uma resposta, tá? Sempre a gente vai ter pontos bons ou ruins. Para outros planetas, a história pode mudar um pouco, tá? E a gente vai falar do quarto estado cósmico, tá? Da Lua, que é a Lua em queda. Tá, minha gente? Olha, pensa o seguinte, se a Lua estava exaltada em Touro, né, que ela tinha as qualidades da Lua, mas sob um aspecto ainda de mais, um pouquinho de controle sobre essas qualidades, né, em queda ela vai estar no signo contrário à exaltação. Ela vai estar no oposto complementar desse signo, no caso, o signo oposto a Touro, que é Escorpião. A Lua em Escorpião está em queda. E aí a gente tem na internet o mundo fazendo um desfavor para a lua em Escorpião, tá? Porque vai falar muito, porque a lua dele é em Escorpião, olha que lua ruim, né? Olha o perigo da gente ter uma visão única sobre um elemento profundo, né? E só olhar para defeitos daquele aspecto, daquele estado cósmico, tá? Cuidado com isso, né? A gente aqui tá tentando quebrar estereótipos, quebrar essa visão de bom ou ruim. A gente tá tentando ter um olhar mais profundo sobre a astrologia. Mas, claro, a Lua em Escorpião, sim, é verdade, ela não se sente tão confortável. Por que ela não se sente tão confortável? Escorpião é um signo fixo e é um signo de água. Tá? Só que o que acontece? A Lua, você já ouviu falar que Escorpião é um signo intenso? Né? A gente sabe que Escorpião é um signo intenso. Quando ama, ama muito. Se não gosta, não gosta mesmo. Quando se entrega, mergulha de cabeça. Depois espera muito do outro. Né? Então o que acontece? A Lua em Escorpião, ela está adaptada desde criança a ter experiências intensas. Porque ela sente muito intensamente. Ela está num signo de água fixo. Né? As emoções são elevadas a 1000. A gente costuma brincar que uma lua em Escorpião, em 24 horas, sentiu todas as emoções da esfera humana. Sentiu alegria, tristeza, raiva, ódio, felicidade, paixão, né? Sentiu tudo, né? Dentro de um período de 24 horas, porque ela sente muito. Ela vai sentindo muito desde criança, né? E o que acontece? Ela sente muito, ela se machuca muito. Né? Porque esse campo emocional é sensível. Tudo que acontece comigo é muito forte, é muito intenso. Então, ela se acostumando a esse padrão de sentir muito as coisas, fala assim, gente, eu preciso me proteger. Eu preciso me proteger porque tudo que eu sinto é muito. Então, a Lua em Escorpião, ela está sempre exercendo um autocontrole. A Lua em Escorpião está sempre falando para essa pessoa assim, não se apega muito, hein? Não se apega muito que amanhã a gente não sabe. Você já vai confiar em fulano? Já vai confiar em ciclano? Não confia não, porque amanhã é você sofrendo. Então essa Lua em Escorpião, ela faz com que a pessoa crie meio que uma armadura para ela. É para se defender. Tem jeito de quebrar essa armadura? Gente, claro que tem.
Claro que tem. A lua em Escorpião é uma lua orientada por níveis de confiança. Quando essa lua confia em você, você vai ser o número um ali daquela pessoa. Você vai ser a pessoa para quem ela entrega a vida se precisar. Tá entendendo? Só que para você chegar nesse ponto, ó aqui as barreiras, ó, primeiro você passa aqui, depois aqui, depois aqui. Ah, você pisou na bola comigo? Eu até te perdoo. Mentira falar que a lua em Escorpião não perdoa, tá? Mas ela não esquece. Ela não esquece, porque ela sabe que confiança é uma coisa que uma vez se conquista e é fácil perder, né? Então essa lua em Escorpião, ela tem algumas barreiras de autodefesa, né? Curiosamente falando, é uma lua que desde cedo na vida se acostumou a viver uma turbulência emocional. Por que essa turbulência emocional? Não sei, né? Às vezes a família era uma família mais explosiva com essa pessoa, às vezes não, né? A família era legal, tava tudo certo, tudo bem, mas tudo que a pessoa sentia era muito intenso, então ela naturalmente sente esse turbilhão emocional desde cedo. Viver no turbilhão emocional é o comum para essa pessoa. Então, às vezes, quando ela cresce, ela acaba fazendo algumas escolhas que geram essa ansiedade nela. É aí que entra meio que um auto-boicote, né? Às vezes uma lua em Escorpião gosta de uma pessoa que é inacessível, que é intensa, que um dia tá, no outro não tá, mas quando tá junto, nossa, ela vê estrelas de felicidade. Então ela gosta dessa intensidade emocional, ao mesmo tempo que ela também tenta se proteger dessa intensidade emocional. Então às vezes ela tem algumas escolhas que ela se põe numas enrascadas, depois ela fica mais velha e fala, nossa, lembra que eu fiz aquilo? Olha que besteira, né? Aí ela vai ficando mais maleável, né? E olhando pro passado e falando, não, gente, peraí, aqui eu podia ter sido um pouco mais prudente, né? Até para me defender como eu queria ter me defendido, né? Então tem essa situação, tá? Mas a lua em Escorpião, em tese, ela é reservada, muito intensa, muito agitada internamente, mas ela tá sempre se controlando, tá? Então você olha para aquela pessoa e fala assim, gente, eu não sei o que aquela pessoa pensa. Eu não tenho ideia. Será que ela tá bem? Será que ela tá mal? Será que ela gosta de mim? Acho que ela gosta de mim, sabe? Então você tem essa incerteza, é normal de acontecer isso. Porque às vezes ela gosta, mas ela tá mais reservada, ela vai pensar em quem ela vai confiar ou não, né? E a lua, né? Esse astro que fala dos afetos, né? Que fala de chorar, que fala de acolher, entra lá em Escorpião e fala, gente, mas nós vamos acolher qualquer um mesmo? Nós vamos acolher qualquer um? Depois de tudo que a gente já passou, a gente é tão intenso, vive essa intensidade desde cedo, vamos se defender um pouco, pelo amor de Deus, né? Então, você está entendendo que essa lua em Escorpião está em queda. Tá? A lua não se sente confortável no signo de Escorpião. Pode ser uma lua muito amorosa, muito sensível. Gente, não caiam no erro de achar que a lua em Escorpião é uma lua ruim. Não caiam. Agora, o que vocês podem falar é que o astro lua realmente não se sente confortável em Escorpião, porque a pessoa está sempre se controlando ali no nível emocional e a lua não consegue explodir em emoções e acolher e chorar como ela gostaria em alguns momentos. Tá bom, minha gente? Deu para entender? Gente, aqui, lembrando que a gente não está estipulando estado cósmico como bom ou ruim, mas a gente está trazendo algumas justificativas, até para ajudar vocês a entenderem, né, um pouquinho mais sobre esse astro que é a Lua, e já olhar no mapa astral e falar assim, bom, essa pessoa, né, nesses signos, a Lua, então, está melhor colocada, a pessoa lida assim com as emoções, naqueles signos, a Lua está mais restringida, então a pessoa lida assim com aquelas emoções, tá? E para todos os outros 8 signos, tá? A Lua estará peregrina, tá? A gente tem, mesmo dentro desses 8 signos em que ela se sente mais ou menos confortável, isso aqui não é assunto para esse vídeo, porque a gente vai entrar num período ainda mais profundo dentro da astrologia, a gente tá falando dos 4 estados cósmicos principais, tá? Mas sim, dentre esses 8 a gente tem sim signos em que ela se sente melhor ou pior, mas de regra geral ela está peregrina, quer dizer que ela estava transitando ali, né? Ela vai ter qualidades boas, ela não vai se sentir nem bem nem mal, tá? Ela vai se sentir de acordo com a energia daquele signo, tá bom? Mas esses 4 principais são grandes signos, grandes marcos para uma lua estar. Você conhece alguém com a lua nesses signos? Você tem a lua nesses signos? Em qual signo que está a sua lua? Comenta aqui embaixo para mim. Esse foi mais um vídeo da nossa série didática Entendendo a Astrologia. Agradeço muito a você que ficou comigo aqui até o final. Aproveita para curtir o vídeo, se inscreve na página, me deixa um comentário. Grande beijo e bora estudar mais o nosso mapa astral.